Paz do Senhor Jesus, amados. Meu coração ardeu nessa manhã e meditando na palavra de Deus e tudo aquilo que a gente tem vivido, ouvido, acompanhado nesses últimos dias. Me moveu a vir estar aqui diante desse, fazer um vídeo para vocês, meus amados, a Igreja de Jesus, esse povo que Deus tem nos confiado, né, ao lugar de estar ensinando, de estar alimentando, liberando aquilo, a palavra de Deus, aquilo que os céus, né, precisam estar condizentes, convergindo com aquilo que os céus estão nos sinalizando, nos ensinando, nos alertando e nos consolando também nesses dias, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, diante de todo o caos que está estabelecido, nós encontramos verdades, sim, verdades que nos anteciparam, né? Tantas realidades que hoje nós estamos vivendo, que hoje nós estamos enfrentando, mas também gera conforto, gozo, alegria, exatamente por saber que nós temos uma esperança, exatamente por saber que está se cumprindo. E quando Jesus falou acerca dessas coisas difíceis que viriam sobre a terra, ele nos incentivou, ele nos animou, dizendo: alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então, olhando nesse sentido, nós conseguimos sim nos alegrar e somos pegos por um sentimento de urgência, de alertarmos, de ensinarmos, de avisarmos, né, de levar a verdade para aqueles que estão sem direção, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que não têm luz no meio de tanta treva, de tantas circunstâncias e má notícias, né? Onde está havendo uma transição muito real hoje diante dos nossos olhos. Pessoas estão vivas, estão morrendo. Então nós entendemos que isso é uma transição no mundo espiritual. Nós sabemos que a nossa maior esperança não é só o conforto dessa vida, mas o conforto de uma eternidade, daquilo que Jesus nos garantiu, aquilo que Jesus veio promover na terra através da sua morte, da sua ressurreição, para nos dar uma vida eterna. Então, se a minha esperança não estiver pautada nessa eternidade, então eu vou me sentir insegura, eu vou me sentir desprovida, eu vou me sentir sem nada para me regozijar diante de tudo que eu estou vendo. Mas quando eu tenho uma esperança dessa eternidade, que se eu sofrer essa transição agora, através da morte, do meu corpo nesse momento se abater, o meu espírito estará voltando para Deus. E do contrário também nós sabemos que a condenação também está iminente para aqueles que não estiverem em Cristo, não estiverem pautado a sua vida, a sua fé em Jesus, através de crer, estar sujeito e submisso, submeter a verdade, a palavra de Deus para viver ela, andar dignamente diante do Senhor, também, infelizmente, não tem essa esperança. Então nós, como pregadores do Evangelho, nós como testemunhos de Jesus, nós temos o encargo de alertar, de despertar, de consolar também, e para tirar aqueles que estão em desespero, na expectação de morte, de juízo, para levar para a redenção que há em Cristo a esperança e o gozo o gozo eterno que nos está proposto. E eu tenho lido muito, meditado nas Escrituras, nas cartas de Paulo para duas igrejas na Bíblia que Paulo destaca, que Paulo louva. Uma delas é a igreja tessalônica, que Paulo louva eles da maneira que a sua fé, o trabalho deles, o amor deles, a firmeza deles em Jesus Cristo serviu de testemunho, serviu de reconhecimento, né, para que Paulo pudesse louvar e para que os outros irmãos. A Bíblia diz que Paulo disse aqui que não somente a Macedônia, a Caia, também todos os lugares, a fé daqueles irmãos se espalhou, né? O testemunho deles se espalhou diante da maneira que eles estavam encarando, da maneira que eles estavam vivendo, enfrentando uma verdade, uma realidade. No verso 6 do capítulo 1 de Tessalonicenses, Paulo fala assim: e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo.
A realidade que eles estavam recebendo a palavra, a realidade que eles estavam vivendo a fé deles, a prática de uma fé, a firmeza de uma fé, não era quando tudo estava bem, não era quando tudo estava favorável. Paulo disse, eles estavam recebendo, vivendo, crendo a palavra em um período de muita tribulação. De muita tribulação. E a tribulação era causada exatamente porque eles entravam eles confessavam a sua fé em Jesus. E quando eles confessavam a sua fé em Jesus, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles sofriam todos os tipos de terríveis perseguições que naquela época a igreja primitiva enfrentou por causa da sua fé em Jesus Cristo. Aí eu olho para a igreja de hoje, né? A nossa guerra, as nossas batalhas, as nossas dificuldades ainda não são por causa da nossa fé. Ainda não é porque nós professamos a nossa fé em Jesus. Por mais que nós achamos que estamos sendo perseguidos, que a igreja está sendo perseguida, não. Existe sim um conflito, existe um confronto no mundo espiritual. Existe uma guerra travada entre luz e trevas, entre a igreja e o mundo. Sim, no mundo espiritual essa realidade, tudo está se preparando, tudo está se formando para que se cumpra e para se manifeste o filho do pecado, o anticristo, para se opor. Sim, e todo esse espírito se opõe, já é chamado o espírito do anticristo, já se opõe a tudo aquilo que é denominado o evangelho, é denominado a Jesus, ao Cristo, a igreja de Cristo. Sim, já existe essa perseguição no mundo espiritual, mas ainda não é essa realidade que a igreja primitiva viveu. E mesmo assim, eles professavam, eles eram firmes, eles eram fiéis, eles tinham alegria, gozo. Quando você sofre por algo que realmente você tem esperança, é uma causa, é uma fé verdadeira na pessoa de Jesus, na esperança do que Ele preparou para mim, para você, realmente nós podemos desfrutar. Nós podemos desfrutar, é emanado uma alegria, um gozo que o próprio Espírito Santo gera dentro de nós. Quando a nossa fidelidade, quando nos tornamos imitadores de quem? Paulo estava falando deles mesmos, dos apóstolos, daqueles que se propunham pregar o evangelho naquele tempo, eram perseguidos, eram mortos. E Paulo disse, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Que a dor, que o sofrimento, que a perseguição não parou eles, não desestimulou, não desencorajou, não impediu eles testemunharem e viverem a fé verdadeira em Jesus, no Evangelho e na Palavra. Então esta é a verdade que nós precisamos hoje entender. Que ainda que podemos viver tribulações, eu digo que ainda vamos viver tribulações, porque a palavra do Senhor diz que essa tribulação desse tempo presente ainda não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. A Bíblia fala sobre tudo isso que nós estamos sofrendo hoje, não se compara. Não se compara, queridos, com aquilo que está proposto, aquilo que ainda há de se revelar. Então, se o meu coração e minha esperança está na alegria, se está na herança, está na promessa, não pode alterar minha fé no presente. Não pode me entristecer ao ponto de me paralisar, ou de me desencorajar, ou até mesmo de duvidar da promessa, do reino, da herança, do próprio amor de Deus revelado no seu Filho amado Jesus. Pense nisso. Receba a palavra com gozo no teu coração. Ainda que seja em tempos difíceis, tempos de dor, de perda, de enfermidade, de crise financeira. Não é nisso que consiste a nossa alegria. Não é nisso que consiste a nossa esperança. E mesmo se a morte, no vale da sombra da morte nós passarmos, nós temos a esperança de uma eternidade, de um gozo que está proposto, de uma recompensa e, acima de tudo, de estar com Ele. Então eu passo aqui para dizer para você, não se faça fraco, seja forte. Seja forte. E como eu vou me firmar, como eu vou me tornar forte? Me fortificando na esperança que eu tenho, na verdade que eu tenho de Deus na minha vida, daquilo que não baseado nas bênçãos que Ele me deu, nos favores
que Ele me fez ao decorrer da minha vida. Sim, eu posso me lembrar dos milagres, isso me alegra, isso consolida muita coisa boa, isso me traz à memória quantas vezes oportuna o Senhor foi de livramento, de socorro, de bênção, de milagre, de provisão. Sim, mas eu quero que você olhe para frente agora. Se te faltar milagres agora, se te faltar provisão agora, se te faltar qualquer coisa que denote um favor de Deus, você ainda pode olhar para frente, você ainda pode olhar para o alto, você ainda pode olhar para a promessa, você ainda tem uma esperança, você ainda tem um amor de Deus que ninguém pode separar do amor dele. Nenhuma tribulação, nenhuma crise, nenhuma perseguição poderá te separar do amor de Deus, do plano de amor que Deus tem sobre mim, sobre você. Ninguém pode impedir isso. É isso que você precisa crer, acreditar, confiar e depositar a sua vida e até a sua morte. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te sustente, que Deus te capacite. Como Paulo disse para os irmãos de Colossenses, né? Ele disse para que a gente pudesse ser fortificado, nós sermos fortificados por uma inteligência espiritual. Precisamos ser renovados, a nossa mente, com conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Não só a partir do seu poder, dos seus milagres, mas a partir da soberania e do plano eterno, indestrutível, inabalável que Ele tem com toda a humanidade e principalmente com aqueles que creem e o recebem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe agora e sempre. Que Deus livre você da dúvida, da incredulidade, da murmuração, da revolta, da amargura, da rebeldia, e que você se lance e se humilhe aos pés do teu Senhor e diga para Ele: eu não quero entender, eu quero depender. Cada dia mais eu quero depender de Ti. E aí você experimenta o gozo no Espírito, que ainda que seja no meio da tribulação, é real, verdadeiro e presente. Deus abençoe, um abraço, fique na paz e até o próximo encontro.